Olá, mulheres lindas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na santa paz do Senhor. Estou eu mais uma vez nesse vídeo, para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho falar um pouquinho aí acerca de como quebrar as barreiras para um novo amor. Quem passou por uma situação assim, teve muitas decepções na vida amorosa, fica com muito medo. E hoje em dia, eu não vou mentir, é muito difícil encontrar uma pessoa que esteja disposta a levar um relacionamento sério. Acredito eu que todas as mulheres que estão aí do outro lado são mulheres maravilhosas, mulheres que merecem ser felizes, né? Todas nós merecemos ser felizes. Precisamos ter ao nosso lado pessoas que venham nos respeitar, venham nos amar, venham nos valorizar. E para isso é necessário que você mesmo comece a se valorizar primeiro. Aconteceu isso comigo. Tive que parar porque os meus gatinhos, sabe? Tenho 2 gatinhos. Toda vez que eu entro no quarto pra filmar, eles vêm, eles querem estar juntos, sabe? Aí começam a brincar, então eu tive que parar. Bom, vamos voltar novamente. Então, como eu estava falando, quando nós temos decepções, né? Nós ficamos com muito medo. Medo de um novo relacionamento. E eu lembro que eu mesmo, assim que eu tive esse término, nossa, eu não queria nem imaginar uma situação dessa. Principalmente porque eu tinha crianças pequenas, né? Tinha um menininho e 2 meninas. Então é algo aí pra tomar muito cuidado, tá? Você que saiu de um relacionamento, que de repente tá procurando alguém, quer ter alguém, toma muito cuidado se você tiver crianças pequenas. Hoje em dia tá tão difícil, sabe? Imagine uma pessoa que você tá trazendo aí, uma pessoa nova, um novo relacionamento. Então toma muito cuidado. Por isso pedir sempre a direção de Deus. Eu penso dessa forma. Tudo que Deus nos dá é bom. Então precisamos colocar em primeiro lugar, orar, pedir ao Senhor. E antes disso tudo, quando você passa por esse processo, a primeira coisa é se cuidar. Você precisa cuidar do seu coração. Mais ainda se foi uma coisa muito marcante, né? Uma decepção muito grande, você tá com seu coração aí amargurado, triste. Então precisa primeiro cuidar de você. Às vezes com a autoestima lá embaixo, como foi o meu caso, me sentindo a pior criatura, eu me sentia feia, eu me sentia... sei lá, sabe? É tão difícil. Então eu percebi que nesse primeiro momento, nesses primeiros anos, o Senhor foi me tratando, cuidando de mim. E eu fui me levantando, já tem alguns vídeos aí no canal que eu falo sobre isso. E quando eu estava bem, aí a vida espiritual, Deus começou a mudar também, a me ensinar. Eu me aproximei do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então eu fiz isso, eu comecei a procurar. O momento mais difícil que eu estava foi o momento que eu mais busquei a Deus. E foi o momento que o Senhor começou a cuidar de mim, a restaurar meu coração, a transformar minha vida em todos os sentidos, sabe? E uma delas foi essa preparação aí na vida sentimental. Curar feridas, sabe? Me ensinar muitas coisas. Eu ainda estou aprendendo. Mas como eu aprendi algumas coisas, eu quero estar trazendo para vocês. O intuito aqui é que mulheres venham crescer, que mulheres sejam abençoadas, sejam restauradas, sabe? Na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na vida espiritual, que é o principal, em todas as áreas, porque esse é o desejo do coração do nosso Deus, cuidar de nós em todas as áreas. Então é isso, e é interessante, deixa eu começar a falar o que eu quero dizer aqui pra vocês, como que foi que tudo começou, né? Quando passou-se aí já uns 5 anos, aí a gente começa a ter esse desejo de encontrar alguém. Às vezes estava sozinha, às vezes queria sair no sábado, os filhos saíam para todos lados, aí eu ficava sozinha, né? As amigas também, às vezes casadas, já namorando. Então eu comecei a pensar em ter alguém, comecei a pedir ao Senhor. Mas aí eu tinha uma lista que era difícil. Nós precisamos cooperar também com Deus, né? Eu até anotei aqui para eu não esquecer a minha listinha, olha só. Eu queria que essa pessoa não tivesse filhos. Por quê? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo que... Eu queria que essa pessoa... Tem um rabo aqui, é um gato, tá? Eu queria que essa pessoa não tivesse filhos. E essa é a brava, olha. Essa aqui, ela é brava. Eu queria que essa pessoa... Vamos lá, vamos voltar novamente pra listinha? Vamos lá. Eu queria que essa pessoa não tivesse filho. Por quê? Porque eu tinha já 3 filhos e eu vi uma vizinha que Deus preparou um marido pra ela. Ela tinha 2 filhos e o esposo dela, o homem que Deus preparou, tinha 4. Ela ficou com 6 filhos. E ela cuidava daqueles filhos, ela foi tão feliz. Hoje já tá tudo grande, ela já é até avó. E ela foi tão feliz naquela situação, mas quando eu vi aquilo, eu falei, ah não, já pensou, eu já tenho 3 filhos, e pra mim como era muito difícil cuidar dos filhos sozinho, aquela dificuldade, imaginei encontrando alguém que tivesse também 4 filhos e seria aquela luta na minha vida. Então eu não queria que tivesse filhos. Segunda coisa, tinha que ser da minha igreja. Ou
ou seja, da mesma religião que eu. Porque nós aprendemos que não pode ter o jugo desigual, né? E isso é uma questão também que nós precisamos aprender o que é o jugo desigual. Então eu não queria, tinha que ser da minha igreja. Então muitas vezes o que acontece, você que é serva do Senhor, às vezes fica dentro da igreja. Eu vi jovens que estão até hoje solteiras dentro da igreja, sentada no banco esperando, e elas ainda falavam assim, Deus vai trazer aqui. Deus vai trazer a pessoa que eu quero aqui. E elas eram jovens, já estão velhas, eu já tenho filhos grandes, estão lá aguardando, esperando que essa pessoa venha na igreja. Então isso às vezes impede algumas coisas, sabe? São crenças militantes que colocam na nossa mente e a gente fica presa com aquilo. Os itens da minha lista era essa. Tinha que ser da minha igreja, da mesma religião. Não podia ser mais novo que eu. Eu não queria que fosse mais novo que eu, porque eu ficava um pouquinho com medo. E eu observava que muitos rapazes mais novos se interessavam por mim. Às vezes eu via alguém de olho em mim, como eu disse aí, já me fechava. Às vezes até olhava, achava bonito, eu queria, mas quando se aproximava eu me fechava. Eu colocava uma barreira assim, eu não deixava ninguém se aproximar de mim. E ao mesmo tempo eu queria alguém. O que está nisso, gente? Eu acho que era um medo, sabe? Eu queria alguém, mas se alguém se interessava, eu colocava uma barreira. Eu já me fechava, eu já tenho uma cara brava, falo grosso. A pessoa nem chegava perto, porque eu não deixava. E ao mesmo tempo eu queria alguém. E a outra coisa, tinha que ser perfeito. Esse homem tinha que ser perfeito, porque eu já tinha tido uma decepção no meu casamento. Tinha sofrido, né, essa situação da separação. E essa pessoa que viesse para minha vida tinha que ser um homem perfeito. Ou seja, impossível, né? Impossível. Deus, ele faz impossível. Para Deus não existe o impossível, na verdade. Mas nós temos que dar uma ajudinha aí, né, gente? Vamos cooperar. Então vamos lá, o primeiro item, como foi quebrado. Um dia eu estava vindo da igreja com minha irmã, alguns anos atrás. Uma irmã do nada começou, eu quero contar uma coisa que aconteceu com a minha filha. E começou a contar que a filha dela, né, ela ainda é solteira. Eu ainda separada, com 3 filhos, e exigindo isso. Ela era solteira, ela conheceu uma pessoa, só que ela foi se interessando, se apaixonando por ele, e essa irmã orava pela filha, porque queria que a filha voltasse para a igreja, a filha estava afastada. E ela conheceu esse rapaz, ele não estava na igreja, mas ele tinha um coração assim, não é aquela pessoa que tem um coração voltado para Deus? E aí se conheceram, foram se apaixonando, só que ela falava para a mãe, mas a única coisa que tem é que ele tem filho. Eu não sei se eu vou querer levar. E a mãe dela falou pra ela, mas por que você pensa assim? Filho é bênção de Deus, né? Não, você não pode colocar isso como barreira, né? E começou a falar com a filha realmente, a filha se aproximou do filhinho dele e se apaixonou pelaquela criança. Resumindo, os dois se casaram, os dois começaram a ir para a igreja e hoje os dois fazem a obra de Deus juntos. Ela contou isso. Aí na hora que ela falou, né, eu falei, né? Quando eu saí com a minha irmã do carro, eu falei, nossa, é interessante. Quando ela falou aquele testemunho, era como se ela estivesse falando comigo, vamos quebrar essa barreira, né? E aí eu falei, interessante. Eu falei pra minha irmã, né? Nossa, que interessante. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Talvez a pessoa que Deus vai me preparar tenha filho. Porque Deus estava preparando o terreno. Bom, vamos agora para outra parte. Eu vou primeiro por sequência. A outra parte foi caso de eu não queria mais novo que eu. Aí um dia eu tô vindo com a obreira da igreja e a irmã do nada me disse, você sabia que o meu esposo é mais novo que eu? Falei, nossa, não parecia mesmo. A nossa diferença é 15 anos. No início, quando Deus falou que ia preparar uma pessoa pra mim, e ele começou a chegar perto de mim, eu já logo falei, não quero, ele é mais novo que eu, 15 anos, né? E eu já tinha uma idade, né? Ela parece que casou com 40 anos. E então Deus falou que ia preparar para ela e depois ela foi quebrantando o coração. Ela se casou com esse rapaz e os dois estão na obra fazendo a vontade de Deus, né? Já se passaram 20 anos, ele já tem um filho de quase 20 anos, né? E eu falei, interessante. Aí eu falei assim, Deus está falando comigo sobre isso, porque é uma barreira que eu tinha, eu não queria mais novo que eu. Agora vamos aí para a religião. Tinha que ser da igreja. Tinha que ser da mesma religião, né? Vamos dizer assim. E o que acontece? Um dia tô eu vendo vídeos aqui no YouTube e... Os gatos, gente. Se eu deixar lá fora eles ficam miando, eu não tenho opção, tá? Então vai ficar um barulhinho aí no fundo. Então, um dia estava eu vendo vídeo no YouTube e tem uma irmã, eu esqueci o nome dela, acho que chama Feminina. Depois eu vou colocar o nome aqui.
ela estava falando, justamente, ela é uma missionária, ela fala muito sobre a vida, sobre relacionamento. Depois eu vou colocar o nome aqui, tá? Para vocês irem lá, que é muito bom. Ela traz um conhecimento muito maravilhoso em referente à Bíblia, né? Nos ensinando na vida amorosa. E ela, naquele dia que eu estava vendo, foi até no final do ano de 2020. Eu já estava sentindo que Deus estava me preparando, já tinha me feito sentir que o meu amor estaria chegando. E eu estava vendo aquela palavra que a irmã trazia e ela falava sobre isso. Que muitas vezes colocamos barreira, né? Quando Deus fala em relação ao jugo desigual, é quando a pessoa professa outra fé, ela não crê em Jesus, ela não crê em Deus, né? Então é óbvio que vocês dois juntos não vai dar certo, é um jugo desigual. Mas quando, vamos supor, a pessoa de repente ela é católica, temos muito preconceito, nós que somos cristãos, né? Então nós temos que entender, e ela dizia assim, o que é ser cristão? Cristão é todo mundo que crê em Cristo. Se você crê em Cristo Jesus, você é cristão. Então, ela dizia sobre isso. E interessante que reforçou algo que há 3 anos atrás eu estava lá na igreja, acredito que foi 3 anos ou 2 anos atrás, que eu sou muito mal de data, tá, gente? Eu estava na minha igreja e ia ter um encontro de casais. E eu, junto com algumas mulheres, se juntamos para ajudar ali, né? Eu ia ter um jantar, então nós ficamos nos preparativos, né? Então eu estava ali trabalhando, muito feliz, fazendo a obra do Senhor. E vocês viram, né, gente? Fazendo a obra do Senhor. E o que aconteceu? Eu peguei e tava lá fazendo, né? Tava arrumando a mesa, colocando os comes e bebes, né? E lá dentro tava tendo o encontro de casais. Eu ainda pensava comigo assim, um dia eu vou participar de um encontro de casal também, em nome de Jesus. E aí a irmã falou assim, Rose, eu não sei porquê, mas eu senti de contar um testemunho pra você. Então Deus manda te dizer assim pra você abrir o coração. Às vezes nós fechamos nosso coração, alguém se aproxima da gente e ela não é da nossa igreja, dizemos assim, da mesma religião. E ela contou uma história que uma irmã, ela sofreu muito no casamento e então aconteceu a separação, passou algum tempo, ela conheceu uma pessoa e essa pessoa começou a tratá-la muito bem, mas ela tinha muito medo porque ele não era da igreja dela, né? E então ela pegou e ficou com um pouco de medo. E aí, para ajudar, os irmãos da igreja começaram a falar com ela, não pode, é jugo desigual, ele não é da sua igreja, ele não tá junto com você no mesmo propósito. E ela foi ficando com medo. Mas foram se conhecendo, ela foi se apegando a ele. E aí o que aconteceu foi que ela começou a namorar com esse rapaz. E eles começaram a fazer as coisas corretamente. E chegou ao ponto de tanta perseguição que ela teve que sair daquela igreja, né? E foi para uma outra igreja. E aí ela começou. E aí o que aconteceu foi que ela se casou com ele. E esse rapaz começou a ir para a igreja junto com ela. E hoje os dois juntos estão na obra do Senhor. Entende isso? Então a maneira que Deus trabalha a gente não entende. Nós temos que parar de colocar barreiras, sabe? De ficar com julgamentos, porque às vezes Deus vai trazer uma pessoa para você que nem sempre é daquele jeito que você queria, né? Eu queria algo perfeito, né? Se fosse da maneira que eu queria, eu ia falar, Deus, eu quero um homem que não tenha filhos, que tenha a minha idade aproximadamente, um pouquinho acima, até 2, 3 anos até aceitaria, né? Mas que mais velho que eu, ou então na mesma idade, que seja um homem perfeito, né? E tantas barreiras que nós vamos colocando, tudo isso por medo, né? Faz parte. Então, nós temos que abrir o coração e falar assim, ó, Senhor, colocar assim o que você quer, porque eu falei para Deus, na outra situação eu vivia sozinha, nossa, é bem complicada a situação, sabe? Então eu comecei a pedir a Deus, eu mereço o melhor. Quando eu comecei a me amar, quando eu comecei a ter minha autoestima, quando eu comecei a entender o valor que eu tenho, né? Deus me ama tanto que Ele deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário pela minha vida. Gente, olha a importância que eu tenho. Você entende a importância que você tem? Isso é muito lindo, muito maravilhoso. É um amor assim, então eu não posso pegar a minha vida e colocar na mão de qualquer pessoa. Alguém que vai me tratar mal, alguém que vai me desmerecer, que não vai me dar amor, que não vai me respeitar. Não. Em primeiro lugar, para mim, acima de tudo é isso. Então eu comecei a procurar alguém, eu comecei a pedir ao Senhor e falei, Deus, eu quero um homem que me ame, que me respeite, que me coloque em primeiro lugar na vida dele, que tenha prazer de estar junto comigo, sabe? Eu quero viver algo que eu nunca vivi. Eu comecei a orar e pedir a Deus isso. Então, resumindo, Deus trouxe para mim a pessoa, né? E como tem aí em alguns vídeos, já tem 2 vídeos aí, o primeiro falando como que aconteceu e o segundo, ele está junto comigo, né? Vem aqui no canal
Coloca aí Rose Gomes que você vai encontrar. E se você está vendo esse vídeo, só entrar no meu canal que você vai ver aí esses vídeos ao qual eu estou falando sobre isso. Então olha como Deus trabalha. Essa listinha que eu tinha, aí Deus fez tudo contrário que eu pedi. Deus no momento certo trouxe essa pessoa para mim, e essa pessoa maravilhosa, nós temos uma diferença de idade. Ele é 8 anos mais novo que eu, ele tem 39 anos, eu tenho 47. Então você vê, seria já uma barreira para mim, né? Se eu conhecesse ele, como eu já pensava, eu não quero alguém mais novo, eu já não ia querer ele. E Deus trabalhou, né, trazendo ali alguém que me falou acerca disso. Eu pensava, não queria que tivesse filho, parece o medo que eu tinha. E ele tem uma filhinha linda. E Deus também preparou alguém que contasse um testemunho pra mim, pra quebrar essa barreira na minha vida, né? Que besteira, né, gente? Meu Deus, que besteira. Então são coisas que nós vamos colocando que vai dificultando de você ser feliz, encontrar alguém na sua vida. Graças a Deus, Deus teve esse cuidado comigo, sabe? Trouxe ali o testemunho, falava comigo a respeito dessa situação e isso foi quebrado. E hoje, quando eu soube que ele tem uma filhinha, né, eu conheço ela por vídeo, assim, que ele me mostra, por foto, e já me apaixonei, a coisa mais linda, um anjinho de Deus, sabe? E por que isso impediria alguma coisa, gente? Olha como nós vamos colocando coisas que vai se dificultando a vida da gente, né? Vamos ser mais leves, mulheres, pelo amor de Deus. Não faça isso com você não, tá bom? Outra barreira, que tinha que ser da minha igreja. Eu ia ficar sentada lá na minha igreja, a minha igreja é uma igreja pequena, simples. As pessoas que estão lá dentro já estão casadas, né? E não tem ninguém assim que me chamasse atenção. Estaria sentada lá esperando até hoje. Mais uma barreira aí que teve que ser quebrada. Aí Deus traz alguém que me contou testemunho, não é verdade? E essa pessoa que está comigo hoje, meu amor, ele é da igreja católica. Só que ele é tão temente a Deus, gente, sabe? Ele é cristão, ele é servo de Deus. Eu fico besta de ver. Ele fala pra mim, amor, vamos orar. Ele foi comigo na igreja, né? A irmã contando testemunho. Eu fiquei assim, prestando atenção nele. E ele, glória a Deus, aleluia, agradecendo a Deus. Sabe, eu tô com ele assim, acontece alguma coisa conosco, eu falo, amor, vamos orar. Ele já fecha o olho, sabe? É muito temente a Deus. Nossa, ele vai na missa todo domingo, ele procura as coisas de Deus. Eu tenho dado pra ele vídeos, né, do pastor Júnior, de alguns pastores que eu ouço, né, que é bênção, e ele recebe, ele ouve, né? Ele gosta muito do Padre Marcelo, então ele ouve as pregações. Gente, vamos parar com isso, né? Não sei por que nós temos isso, que só nós, evangélicos, seremos salvos. A palavra fala que naquele dia nós vamos ter muitas surpresas, muitas surpresas. Porque o nosso Deus, ele é atento ao nosso coração. A palavra do Senhor diz assim, que o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a placa de igreja não quer dizer nada. Então é outra barreira que muitas vezes nós colocamos. É óbvio que você tem que ter todo o cuidado, você precisa orar, coloca tudo na mão do Senhor. Peça a Ele. Hoje o meu intuito aqui é falar para você, mulher, que também tem esperança de encontrar alguém. Não olha a situação não, porque quando a gente olha os casais se separando, pessoas que não se respeitam mais, tantas coisas tristes, né, que tem acontecido, saiba que ainda assim é possível ser feliz. Porque o nosso Deus, Ele conhece o que é melhor para nós. Às vezes você já está orando há alguns anos, né? Talvez nunca casou, talvez já tem até uma idade avançada, né? Porque a mulher é muito cobrada, né? Passou dos 30 anos, já começa, você não vai casar? Você não encontrou ninguém? Ninguém quer você? Nossa, né? Então fica aquela, né, em cima da gente, aí você vai em casa, depois quando você casar, você não vai ter filho, quando você tiver um filho, você não vai ter mais um, quando você tiver duas meninas, dois meninos, você não vai ter um menino, uma menina. Quando tiver 3, meu Deus, não é muito filho. Então você nunca vai agradar, tá? Isso faz parte. Mas voltando aqui, que você confie em Deus. Para o nosso Deus não existe o impossível. E seja um pouquinho menos, né? Às vezes você quer um homem perfeito e a pergunta é, você é perfeita? Então, eu não sou perfeita. Tem muitas coisas em mim que eu ainda estou melhorando. Devido a essa situação, eu tenho buscado muito, eu tenho orado, eu tenho estudado, tá? Eu estou me preparando para que eu possa viver um tempo novo mesmo. Quando nós estivermos casados, eu quero viver algo que eu nunca vivi. Esse primeiro momento é o momento do namoro, então é algo muito mais tranquilo, né? O namoro é maravilhoso, mas a gente sabe que o que pega mesmo é quando está junto casado, porque os dois vão viver no mesmo teto. Se tiver alguma briga,
tem que resolver ali dentro, né? Situações difíceis, tem que ter a mulher aquela sabedoria dada por Deus. Então nós sabemos que o casamento não é fácil, não é verdade? Mas eu quero te dizer nesse primeiro momento que você confie em Deus. Deus pode sim trazer uma pessoa que vai te fazer feliz. Você merece ser feliz. E mulher, não aceite menos, não aceite. Se você começar a conhecer alguém, pede ao Senhor, Deus, me mostra se é Ele mesmo. Você vai saber se é a pessoa, porque eu ficava me perguntando, Deus, como que eu vou saber que aquela pessoa que chegou na minha vida é o Senhor que trouxe? Quando é de Deus, você não tem dúvida. Às vezes eu ficava me perguntando como será, né? Às vezes chegou a acontecer, né? Deixa eu contar isso pra vocês, de uma pessoa me ver no Face e começou a falar comigo, né, por mensagem, e aí começamos a conversar, e ele morava em uma outra cidade, ele começou a me chamar para ir lá conhecer ele, queria que eu fosse lá, e eu falava, não, né, vem aqui não, né, a gente encontra em tal lugar, né, tal, e fomos conversando, e meu coração fechava, sabe, e teve um dia, um sábado, que eu conversei com ele na sexta, e falei, tá bom, eu vou lá para te conhecer, porque já tinha 7 meses, uns 4 meses conversando com ele. E aí eu marquei, só que nesse sábado eu falei, olha, no sábado eu tenho que ir à tarde porque eu vou, combinei de encontrar ele tipo um restaurante, né? E ali eu falei assim, eu vou, encontro você e volto pra cá. Só que na parte da manhã não dá, porque eu tenho uma obra lá na igreja, era dia das crianças, eu ia estar ajudando ali, né, com as preparações pro dia das crianças. E eu fui fazer a obra do Senhor, né? Fui na casa de Deus fazer primeiro coloquei ele na minha vida, né? E tava ali fazendo e pensando, ai, como que vai ser conhecer essa pessoa, sabe? Um pouco de medo, uma coisa estranha. Quando do nada, já tava chegando aí umas 2 horas, acho que eu ia umas 3 horas, né? E veio assim, ó, não é pra ir. Eu falei, não é pra ir? Mas por quê, né? Não, acho que é da minha cabeça, sabe? Eu aprendi a ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, mas às vezes a gente fica meio assim, né? Aí eu falei, não, acho que é da minha cabeça. Eu continuei fazendo as coisas, me preparando pra sair, que eu ia tomar banho, pra poder, vinha pra casa, né, tomar banho pra ir. Não é pra ir. Aí eu falei, não vou não. E o coração se fechou. O coração se fechou, aí eu mandei mensagem, falei, olha, você me desculpe, mas eu não vou. Ele ficou bravo, porque já tinha alguns tempos aí que eu falava, eu vou, e não ia, né, com medo. E nesse dia eu tinha combinado que ia. Então ele ficou bravo, ele falou, poxa vida, né, não, tudo bem, só a gente se prepara, né, porque você disse que vinha. Eu falei, sim, mas você me desculpa, não vai dar pra ir, né, e deu uma desculpa. E depois disso ele parou de falar comigo, e passou um tempo, ele voltou a falar novamente, e aí ele falou pra mim, se você continuar assim, você não vai encontrar ninguém, né, porque eu tinha medo, mas eu não estava entendendo que era o próprio Deus falando. E passou-se o tempo, esse homem, eu via lá no Face, e ele se casou. Arrumou uma pessoa e se casou. E aí eu fiquei com questionamento. Falei, ué, Deus, será que não era mesmo? Será que foi da minha cabeça? Você fica meio perdido. Mas olha que interessante, meu coração se fechou naquele momento. Ele era com uma outra pessoa, ele não era pra mim. Então, e teve outras situações onde a pessoa começou a conversar comigo e meu coração se fechava. E teve um momento que eu até questionei, falei, Deus, o que acontece? Deus falava, não é pra ir, não é pra se encontrar. Não é essa pessoa. E um dia eu falei, Senhor, um dia eu até falei pra minha filha, parece que ninguém é pra mim, né? Toda pessoa que se aproxima, começa a conversar comigo, Deus veio, o Espírito Santo vem e fala, não é pra ir, não é esse. Então eu descansei, sabe? Mas eu ficava nesse questionamento. E quando chegou a pessoa certa, que é o meu amor agora, gente, sabe, como eu te disse no primeiro momento que eu fui com medo, fui com uma barreira, fui assim, sabe, conheci o jeito dele, achei interessante, mas não sei, sabe, vim pra casa e no segundo momento, quando eu até conto no vídeo aí, que ele tava lá com as flores, já abriu meu coração e já comecei, né, a deixar, e eu falava pra ele assim, então, tô te conhecendo, mas eu tenho que te falar que eu tenho medo, e ele falava pra mim assim, vai com medo mesmo, vamos com medo mesmo, eu também tenho medo, porque quem sai de um casamento que não deu certo tem medo, né? Eu também tenho medo, mas nós estamos se entendendo, eu me sinto muito bem quando eu tô com você, e Deus começou a mostrar sonhos pra ele, eu falo, tem várias coisas que Deus foi confirmando. Uma tia minha me ligou falando algo, então sabe, são coisas assim que Deus vai mostrando pra você no decorrer que é a pessoa certa. Então, é isso, confia em Deus, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tá bom? Então, quando chegar a pessoa certa, você vai saber. Você não tenha medo não. Se você colocou nas mãos de Deus, se você disse, Deus, eis-me aqui na tua presença e eu quero o que for bom pra mim, e o Senhor sabe o que é bom. Então, traga pra mim uma pessoa assim, 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 do jeito que eu desejo, do jeito que eu sonho,
e eu vou esperar em Ti, eu vou aguardar em Ti, porque eu sei que o Senhor tem para mim o melhor. E quando esse melhor chegar na sua vida, você vai saber que é Ele, tá bom? Você não vai ter dúvida não. É algo assim maravilhoso, é uma paz. Quando eu e Ele tá junto, parece que o mundo, sabe? É só pra nós, nós dois estamos sozinhos no mundo, é algo maravilhoso, gente. Vocês vão saber que é Deus, tá bom? É isso, eu vou deixar essa mensagem aí pra vocês. E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Vou trazer outros vídeos. E que tudo seja para honra e glória do nome do Senhor. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.